a clínica racializada é a clínica. Não dá para ignorar a raça, compreendendo que é a raça, inclusive, que vai estruturar, né, que vai dar suporte para os nossos afetos, para os nossos comportamentos. Então, é muito importante para a gente hoje falar de uma escuta clínica que, de fato, esteja atenta a essas interseccionalidades, né? E eu acho que Carla Cotirene vai trazer muito bem esse papo para a gente, da importância de entender essa raça como estruturante, mas como algo que soma também, né? E dessa importância, né, de entender como a raça estrutura mesmo essa voz que fala no setting terapêutico e esse comportamento da escuta. Eu estava pensando muito sobre a importância do acolhimento e da valorização para pessoas negras no setting terapêutico. Pessoas negras indígenas estão experimentando um contexto social que é muito repleto de humilhações, de microagressões, de silenciamentos, muita desvalorização do seu poder criativo, da sua intelectualidade. Então, o setting terapêutico, pensando a clínica racializada, é um lugar onde a pessoa negra e a pessoa indígena vai conseguir construir esse ambiente seguro, né, que a gente fala tanto de espaço seguro, e aqui a gente vai entender o acolhimento e a valorização como grandes pilares da construção desse espaço seguro, para além da própria sensação, né, da construção da sensação de segurança. Falar desse acolhimento e dessa valorização, porque nós estamos experimentando um contexto social e relacional que é muito distinto. E quando a gente pensa em clínica racializada, tem a importância, né, de falar desse movimento de escuta qualificada e também de fomentar esse acolhimento e essa valorização. Sim, e essa escuta qualificada é muito importante para pensar a relação com a própria branquitude também, né? Porque é importante que o profissional esteja atento para identificar, por exemplo, as manobras de justificação, Sim. né? Que a branquitude está sempre utilizando, principalmente no setting terapêutico, né? Então, eu fiz isso, mas eu tive esse motivo. Sim. Então, é importante também que o profissional esteja atento para fazer uma abordagem que considere a raça, né? Esse indivíduo branco também tem raça. Sim, do próprio fortalecimento da identidade, né? Que a gente vai falar muito na clínica para pessoas negras e indígenas. Como é que a gente consegue estimular esse processo de autonomia, de autodeterminação, de pensar a própria identidade, né? Tanto coletiva quanto individual. E para pessoas brancas a gente vai precisar fazer um movimento de pensar como é que essa autonomia, essa autodeterminação está muito ligada a um padrão valorativo colonial que faz sentido para a branquitude. Então, a gente lida com essas nuances, né? E a gente aqui pensa Nego Bispo para pensar mais as fronteiras e menos os limites do que é que significa essa identidade, pensando autonomia, pensando autodeterminação, e o que é essa identidade como padrões de comportamento egocêntricos, né, extremamente autocentrados da branquitude. Sim. E bem automáticos também, né? A gente fala muito sobre a importância de um profissional que esteja atento para também para o reconhecimento desses automatismos, né? Que é um movimento muito difícil de se fazer sozinho. Sim. Então, sozinho a gente não consegue mesmo reconhecer ali as movimentações que já estão automáticas e dissolvidas no nosso cotidiano. E a psicoterapia racializada, ela vem também, né, para suprir esse lugar. Sim, uma coisa importante também de se falar é que a gente ouve muito, né, principalmente na formação em clínica racializada, mas também no contato com a equipe do Pré-Preto Pice, a gente ouve muito de como a clínica já é tradicionalmente um lugar de muita solidão, né, de muito isolamento, porque é esse profissional ouvindo esse paciente. Então já há aí no próprio processo clínico um deslocamento dessa identidade, né, de alguma forma, uma desterritorialização. Não é como uma atuação no CAPS, não é como uma atuação no CREAS. Então a clínica já é um espaço tradicionalmente solitário, e a clínica racializada traz ainda esse quê a mais da solidão, porque a gente vê uma psicologia que continua se isentando, né, da discussão
da raça na clínica, ainda mais na clínica, porque ainda impera a ideia de que o inconsciente não tem cor, sim, de que quando a gente for pensar a raça, a gente vai pensar fora da clínica, fora do espaço, né? No espaço relacional, é na escola, é nos espaços de socialização. E aqui a gente está falando de uma prática dessa escuta clínica racializada, pensando como é que essa raça estrutura as crenças do paciente. E quando a gente fala de crenças aqui, a gente vai lidar com uma multiculturalidade e também com a própria singularidade expressa na clínica através desse sujeito, mas também pensar como é que a raça e também pensar, né, como é que a raça vai estruturar essa relação com o outro, com o grupo, mas também consigo mesmo, tanto nessa multiculturalidade quanto nessa singularidade. Por isso a gente fala também da importância de construir uma clínica que se relacione também com quem você é. Tem uma coisa que aparece com muita frequência pra gente, que são profissionais que dizem, o que eu faço? Eu estou atendendo uma pessoa branca, mas ela não fala sobre ser branco, né? Traz muitas questões, mas não fala sobre ser branco. E o que a gente está trazendo, né, esse olhar para integralidade, para complexidade, é justamente compreender que tudo que parte daquela pessoa parte de um lugar racial, né? Aquela pessoa tem a sua pertença racial. Eu não tenho ali como fazer uma intervenção porque essa pessoa não traz a questão racial e eu, como psicólogo, não posso fazer isso. E a gente fica sem entender também, né, como é que se constrói, sim, esse lugar do não posso. Ou não, será que não existem outras formas de fazer essa abordagem? A gente não está falando necessariamente de um lugar de acusação. Muito pelo contrário. A gente fala de um lugar de trazer para o consciente mesmo essas elaborações. Então, existem outras formas de fazer essa abordagem, né? De fazer esse movimento de intervenção considerando a pertença racial daquela pessoa, ainda que ela não traga. Principalmente, sim, porque o fato dela não trazer, né? De não falar sobre si enquanto branco, ou enquanto negro, ou enquanto indígena, também constrói um outro lugar que é importante de ser pensado, de ser analisado. E isso do lado de cá também, né, pensando aí a experiência de pessoas negras e indígenas no setting terapêutico, a gente também vai precisar pensar essa coisa de a raça só pode ser trabalhada quando ela vem nomeada pelo sujeito. Sim. Porque no caso de pessoas negras e indígenas, essa raça vai vir nomeada em comportamentos compulsivos, em crenças, né? Totalizantes. Crenças totalizantes, crenças sobre si mesmo, crenças sobre o grupo. Aqui a gente pode pensar a própria, principalmente, né, a ação dos estereótipos. Então, aquele paciente que está vivendo o luto, e a gente não está aqui falando só de uma resistência psíquica, né, para lidar com o processo do luto, mas de uma resistência psicossocial, entendendo aqui os processos de experimentação cotidiana da violência que pessoas negras e indígenas estão vivendo. Sim. Então, a gente fala de processos que precisam ser escutados e compreendidos pelo profissional a partir dessa clínica racializada, né, entendendo aí como é que os estereótipos agem, como é que o conjunto de valores social, entendendo a multiculturalidade, entender como é que essas múltiplas variáveis e essas múltiplas dimensões agem para a construção desse sujeito. O que a gente está pensando como clínica racializada é também a ruptura com essa tradição colonial de dissociar, né, o corpo e a mente, a emoção e a razão, o sujeito e a coletividade, para justamente a gente conseguir praticar uma escuta clínica que entenda que o sujeito no setting, ele expressa a sua coletividade. Então, é aquele movimento que Davidson Miranda vai chamar de recoletivização da identidade, né? A importância da gente na prática clínica, situar esse sujeito socialmente, situar esse sujeito que fala dentro da sua cultura, dentro do seu território. Pergunta! É uma ótima pergunta, né? Também porque acho que a gente vê muito no Pra Pretupice essa ideia de uma outra forma que eu não pratico clínica racializada ou eu pratico clínica racializada porque eu atendo pessoas negras a valor social.
Ou então, eu pratico clínica racializada porque eu sou uma pessoa negra. Sim, e aqui a gente vai falar que, tipo, a clínica racializada é a clínica, né? Foi como a gente começou falando nesse vídeo aqui. Porque não é uma abordagem, uma forma de fazer a clínica. É uma estruturação da própria escuta, né? No setting terapêutico. E assim, gente, a clínica racializada, ela vai escutar o seu cotidiano, ela vai escutar a sua história familiar, ela vai escutar as suas relações atuais, ela vai escutar as suas interações, né, com as instituições, seja naquele serviço de saúde, seja naquela instituição de educação. A clínica racializada vai fazer todas essas escutas e ela vai entender como é que a raça, né, para o psicólogo pensar as suas intervenções, pensar o seu manejo, pensar os seus diagnósticos. Ela vai entender como é que a raça aparece em todos esses relatos que você faz a cada semana nesses 50 minutos. E que nem sempre você vai estar falando de raça, nem sempre você vai estar dizendo, eu vivi isso porque eu tô vivendo o luto e tô muito mal, mas todo mundo diz que eu preciso superar, que eu preciso deixar isso para lá, que eu preciso viver a minha vida, que eu não posso ficar triste. E no processo da escuta racializada, o profissional vai entender como é que essa pressão social e esses discursos sociais existem e constroem pressões, exigências e expectativas no seu comportamento justamente por conta da sua pertença racial. Então, é entender como é que aquela pessoa branca vivendo o luto é muito mais acolhida, é muito mais protegida, é muito mais acalentada, e a pessoa negra ou indígena, do outro lado, é muito mais exigida, é muito mais cobrada. A clínica racializada vai conseguir fazer essa escuta entendendo como é que esses discursos expressam de alguma forma crenças, valores, comportamentos que dizem sobre essa pertença racial. E é isso, gente. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário também. É muito importante pra gente saber o que vocês estão achando aqui dos nossos conteúdos.